Olá! Você sabia que a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus Cristo? E para isto Cristo deu à igreja evangelistas? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa escola dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita satisfação e alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a poderosa Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estaremos estudando a lição de número 8, que trata do ministério do evangelista. Lembrando que nós, nesse trimestre, estamos estudando dons espirituais e dons ministeriais. Já falamos dos dons ministeriais e também já falamos dos primeiros dois dons ministeriais, que é o dom do apóstolo e o dom do profeta. E agora nós vamos falar do terceiro dom ministerial, que é o dom do evangelista, o ministério do evangelista. Então eu quero já ler o texto áureo para você, que diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. A verdade prática da lição de hoje diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Meus irmãos, vamos aqui ser bastante objetivo para estudarmos essa lição de hoje, até porque o ministério de evangelista ele é um pouco mais fácil de se compreender à luz das Escrituras Sagradas do que os dons de apóstolo e de profeta, né? Para esta lição nós vamos estudar no primeiro tópico sobre o envio dos 70 discípulos de Jesus, né? No segundo tópico nós vamos falar da grande comissão, o que é isso? E no terceiro tópico, o dom ministerial do evangelista, né? Onde de fato nós estaremos indo mais propriamente no tema da lição de hoje. Mas vamos lá, no primeiro tópico, de forma bastante concisa e resumida aqui, nós vamos falar do envio dos 70. Em primeiro lugar, Jesus, é importante entender que este envio dos 70 está registrado ali no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. E ali, se você ler o texto, você vai perceber que Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos quando ele fala assim: olha, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que levante mais ceifeiros para a seara, né? Então, no primeiro ponto aqui, nós temos o destaque para a ideia de que são poucas as pessoas, né? Ou os obreiros, ou aqueles que estão disponíveis a trabalhar em prol do anúncio do reino de Deus, né? Grande é a seara, mas pouco são os trabalhadores, os obreiros ou os ceifeiros. Quando olhamos para a realidade da igreja atual, Jesus disse isso há cerca de 2000 anos atrás, mas quando olhamos para a atualidade da igreja hoje, nós vamos perceber que esta palavra de Jesus continua atual, né? A seara ainda é muito grande e poucos são os ceifeiros. Nós devemos orar para que Deus continue levantando homens e mulheres para anunciar, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a esta geração que estão se perdendo, né? No segundo ponto, nós temos aqui a ideia de que estes discípulos, estes 70, eles foram alertados por Cristo de que a tarefa não seria fácil,
né? Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer o trabalho de um evangelista não é fácil. E Jesus os alertou. Jesus havia dito a eles que estava enviando eles como cordeiro para o meio de lobos, mostrando que eles enfrentariam perseguições, né? Seriam perseguidos, seriam rejeitados e até mesmo ameaçados de morte por conta da missão que eles estavam desenvolvendo, né? Trabalhar no anúncio do reino de Deus muitas vezes oferece riscos, perigos, rejeições, né? E nós devemos estarmos dispostos a renunciar muitas coisas para cumprirmos com o nosso chamado, com a nossa vocação, certo? E num terceiro ponto aqui, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Bom, Jesus, ele anunciou, ele chamou esses 70, ele enviou os 70, ele os avisou de que a tarefa não seria fácil, mas Jesus os dotou de poder e autoridade para conseguirem, para terem capacidade de cumprirem com a sua missão, né? Jesus deu a eles poder para pregar a mensagem do reino de Deus, ou seja, eles orariam pelos enfermos e eles seriam curados, eles teriam autoridade sobre os espíritos malignos, né? Ou seja, eles expulsariam demônios. Tanto é que no texto de Lucas vai mostrar que os discípulos eles vão e de fato eles ficam maravilhados da forma com que os demônios se lhes sujeitam no poder e na autoridade que Cristo havia dado a eles, né? E quando eles retornam, eles prestam um relatório a Cristo, de forma mostrando como eles estavam maravilhados na forma em que os demônios se submetiam a eles. E Cristo então traz mais uma outra lição aos seus discípulos, né? Bom, então aqui nós vemos no envio dos 70, o número 70 aí, ele tem uma grande importância simbólica, uma vez que o número 70, o número 7 na tradição judaica da época, né, trazia a ideia de completude, de plenitude. Então, estudiosos dizem que Jesus envia justamente 70 discípulos, né, para pregar a chegada do reino, justamente para trazer a ideia de que todos os povos, todos os homens, né, toda a humanidade deveria ser alvo da tarefa da evangelização. Amém? Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Tópico 2, a grande comissão. A grande comissão tem como base textos bíblicos como Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 16, versículos 15 até o versículo de número 20. É dado esse nome, a grande comissão, a essas porções de texto, justamente pelo fato destes textos mostrarem a importância, a ordem e a missão da igreja e dos discípulos de pregar o evangelho a toda criatura, né? Mateus, por exemplo, registra as palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas, né? Embora o texto bíblico ali no original, a palavra, as nossas traduções, a maioria delas na língua portuguesa, traduz a palavra ide, né, o verbo, no imperativo, portanto ide, quando na verdade o verbo ali
ele está no particípio, aonde Jesus está dizendo assim, se fôssemos traduzir literalmente esse texto grego para a língua portuguesa, ficaria assim: portanto, enquanto fordes, né, ou enquanto estiverdes indo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, a ordem não é em ir, a ordem é em pregar. A ordem está, o imperativo está no pregar e não no ir. Porque o ato de ir já estava em curso. É isso que Jesus estava querendo dizer, né? E se o id fosse no imperativo, hoje alguns poderiam argumentar que o imperativo já foi cumprido pelos seus discípulos, né? Quando Jesus disse para eles, portanto, ide. Então eles poderiam dizer, olha, Jesus disse isso para os seus discípulos e isso já foi cumprido. Mas na verdade, o verbo ali não está no imperativo, está no particípio, trazendo a ideia de algo em andamento, em curso ainda. Ou seja, a igreja precisa continuar indo, pregar e pregando o evangelho a toda a criatura, amém? É só um adendo aqui que eu gostaria de fazer sobre esse texto, porque é muito tradicional essa tradução nossa de colocar o verbo ir no imperativo, né? Bom, a grande comissão é um apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências, né? Eles deveriam ali pregar o evangelho de forma que eles estivessem dispostos a renunciar tudo para fazer cumprir a tarefa da igreja do Senhor. E assim, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós confirmamos que a grande comissão de fato foi levada a séria pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja primitiva, né? Atos 1:8 confirma novamente essa tarefa que Jesus estava entregando à igreja, né? Quando Jesus fala assim, olha, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis, e depois que forem revestidos de poder, porque vocês vão precisar do poder da manifestação do Espírito Santo sobre vocês para cumprirem essa tarefa, porque o desafio de fato era grande, né? E depois que receber poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Essa expressão, acredito eu, que traz a ideia de totalidade geográfica, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, ou seja, o evangelho tem que ir se expandindo para uma totalidade geográfica, tá? Bom, no segundo ponto aqui, o mundo está dividido em dois grupos. Que grupos são esses? O grupo dos que creem e o grupo dos que não creem, né? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, todo homem precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir o plano da salvação de Deus, né, para terem a possibilidade de crer no Evangelho de Jesus Cristo, de entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Não basta apenas pregar, precisamos confrontar esta nossa geração, mostrando para eles que eles precisam tomar uma decisão. Nós temos que anunciar o conselho de Deus a eles e cobrar, né, de uma certa forma, esperar deles uma resposta quanto àquilo que nós lhe apresentamos, ou a saber, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Toda a humanidade, nós sabemos que toda a humanidade ela é carente da graça de Deus, ela precisa, né, ouvir o Evangelho e aceitar o Senhor Jesus Cristo para escapar, né, da condenação eterna, para serem salvos, né, pela graça e pela misericórdia de Deus,
né? Então, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o alvo da grande comissão é uma totalidade também de pessoas, né? Ou seja, todos os homens devem ser convidados a ouvir a palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Paulo escreveu a Tito dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? O sacrifício de Cristo Jesus, a Bíblia apresenta este sacrifício como sendo suficiente para salvar toda a humanidade, desde que esse homem que ouvir o Evangelho, ele creia no Evangelho de Jesus Cristo e assim decida-se por Cristo. Amém? Bom, e no terceiro ponto aqui, a grande comissão, né? A grande comissão hoje. Como está a tarefa da igreja hoje? Como está a situação do cristianismo no mundo? Meus irmãos, por mais que nós vivamos num país de maioria cristã, né, seja esse cristianismo protestante ou católico, né, mas a verdade é que nós estamos inseridos numa cultura cristã. E isso nos faz ter uma sensação de que o mundo já está cristianizado, de que o mundo já está evangelizado. Mas isso é um engano, porque quando olhamos para os números, nós vamos perceber que apenas 33% da humanidade, né, fazem parte da fé cristã. 33% da população mundial é composto de cristãos. Hoje nós temos, por exemplo, a fé islâmica ou o islamismo se espalhando rapidamente, né, por países que outrora foram países considerados cristãos, como muitos países da Europa que hoje está sendo invadido, tomado pelos islâmicos, pelos muçulmanos, né? Então isso é preocupante e isso deve nos fazer nos engajar, deve nos levar a engajar-nos cada vez mais na tarefa da evangelização da população mundial de alguma forma, né? Então precisamos de fato olhar com cuidado e com carinho para as palavras de Jesus Cristo quando diz: rogai ao Senhor das searas para que ele envie mais obreiros, mais ceifeiros. Esta oração precisa ser feita hoje, é urgente. Jesus, né, devemos orar para Jesus levantar evangelistas na igreja, para que a obra da evangelização seja cada vez mais cumprida com esmero pela igreja. No terceiro tópico, nós temos aqui o dom ministerial do evangelista, né, conforme listado ali por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, mais uma vez, né, a Bíblia diz: e a uns ele deu para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros ainda para pastores e doutores. Então percebemos aqui que o ministério de evangelista está listado por Paulo ali, né? E nós vamos falar então um pouquinho sobre isso. O conceito de evangelista. O que é o evangelista, né? Quem é ele? Bom, o termo evangelista deriva do verbo grego evangelizou, que significa transmitir boas novas do evangelho, né? É aquele que transmite as boas novas. A palavra evangelista vem da palavra evangelho, do grego, que é evangelium, né? Que significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. E quais são essas boas novas? Qual é, né, essa boa nova? É a notícia de que nós somos pecadores, mas Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Então em Cristo nós recebemos o perdão de Deus dos nossos pecados, né? Então o evangelista é aquele que vai anunciar
o Evangelho de Jesus Cristo, é aquele que vai anunciar essa boa notícia para o pecador, né, de que Jesus já pagou o preço dos nossos pecados por nós. Né? Uma vez no material da faculdade, eu me lembro de ter lido a seguinte frase de alguém, que eu não me lembro quem, né, que diz que evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar alimento. Jesus é o pão da vida. Eu sou o mendigo que achei o pão da vida e agora eu vou mostrar, eu vou anunciar, eu vou revelar aonde encontrar este pão da vida para outros mendigos famintos, né? Coisa linda isso, né? Então, o evangelista, ele é aquele que tem paixão pela salvação dos perdidos, né? A sua preocupação, seu zelo, seu amor é ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Ele esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Né? O evangelista ele sempre vai se preocupar em trazer uma mensagem com base bíblica, obviamente, mas visando levar o pecador aos pés de Jesus Cristo. Né? Eu quero ler aqui também a definição da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o evangelista no Novo Testamento. Ele diz assim, olha, evangelistas eram homens de Deus, capacitados e comissionados por Deus para anunciar o evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. Né? Os evangelistas, biblicamente falando, trabalhavam ali diretamente com os demais ministérios da igreja, os apóstolos, né, os profetas, os pastores. Tem uma outra definição também que eu gostaria de ler, a definição do Dicionário Teológico do Novo Testamento, que foi editado por Kittel. Ele diz assim, olha, o evangelista no Novo Testamento não é o que declara oráculos, né? Esse é o profeta, como entre os gregos. Ele é o que proclama notícias alegres, o evangelho. O evangelista, originalmente falando, derrota a função mais do que o ofício. E poderia haver pequena diferença entre um apóstolo e um evangelista. Todo apóstolo poderia ser um evangelista. Mas, por outro lado, nem todo evangelista era um apóstolo. Em todas as 3 passagens do Novo Testamento, os evangelistas estão subordinados aos apóstolos. Então, Kittel, ele se preocupa aqui em fazer uma distinção entre o ministério de apóstolo e o ministério do evangelista, né? Mostrando que os evangelistas estavam subordinados aos apóstolos nas escrituras sagradas, né? na igreja primitiva. E é interessante também notar que ele fala ali que o evangelista do Novo Testamento ele carregava mais a questão da função do que o ofício. Por exemplo, se você ler Atos capítulo 8, você vai ver um evangelista nato ali nas escrituras, que é Filipe, né, fazendo a obra de evangelista, de evangelização. E, todavia, este Filipe era um dos 7, né, que foram designados para trabalhar como diácono na igreja primitiva. Então podemos dizer assim que como ofício, né, embora eu creia que nem o mesmo diaconato foi utilizado como ofício na igreja, mas ele foi separado como diácono. Mas a sua função, né, a função desenvolvida por ele ali em Atos capítulo 8 é a de um evangelista, embora ele foi separado, né, entre os 7 para ser um diácono da igreja. Tá? Bom, no segundo ponto, nós temos aqui o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação.
né? A gente vê muitos evangelistas, principalmente, creio eu, homens dotados do ministério de evangelista, embora às vezes não carregue o cargo, o ofício na igreja de evangelista, mas a função sim, né? Quando você vê na prática homens se dedicando à tarefa da evangelização, pregando nas praças, nos metrôs, né? Pregando nos lugares públicos e anunciando que só Jesus salva, né? Então nós temos aí milhares de evangelistas espalhados pelo mundo, sem nem mesmo ter o reconhecimento de evangelista como cargo eclesiástico, até porque a função é mais importante do que o cargo, né? A função é mais importante do que o cargo. Ninguém vai ser galardoado pelo seu cargo. Nós seremos galardoados por cumprir uma determinada função, né? Ou seja, o galardão vem das obras e não da titulação, né? Bom, um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Senhor Jesus, né? Acabei de falar aqui sobre a função, né, e o ofício do evangelista. Hoje é muito comum nós vermos nas igrejas, né, o ministério de evangelista ser utilizado muitas vezes de maneira indevida, ou seja, como uma ponte entre o presbitério e o pastorado, né? O irmão ele é consagrado ao presbitério, depois ele é levado ao evangelista e de evangelista ele é consagrado a pastor, né? Então muitas vezes nós vemos essa função sendo utilizado como cargo, como ponte ao pastorado, e isso prejudica de certa forma o entendimento sobre qual é a função, o papel de um evangelista, porque aí você tem alguém com o título de evangelista na igreja, mas que não tem chamada, não tem vocação, não tem ministério de evangelista, né? Não sente prazer em evangelizar, ou seja, são evangelistas que nunca evangelizaram, né? Assim como temos na igreja também pastores que nunca pastorearam, né? Diáconos que nunca serviram. Enfim, é um problema moderno que nós temos, né? Mas o que nós devemos nos concentrar é na tarefa de ganhar almas para o reino de Deus. No terceiro ponto, nós temos aqui a finalidade do ministério do evangelista. Bom, o ministério de evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Nós lemos tanto em 1 Coríntios, aliás, nós lemos em Efésios, tanto no capítulo 2 de Efésios, quanto no capítulo 4, que a finalidade desse ministério, assim como dos outros ministérios, apóstolos, profetas, pastores e doutores, né, é levar a igreja à unidade, ao crescimento como corpo de Cristo, né, trazer edificação para essa igreja, né. Então, assim também é o ministério do evangelista, certo? Bom, o evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Ou seja, ele deve ter sensibilidade para aproveitar as oportunidades e fazer a obra para a qual ele foi chamado. E um outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas, né? Ele deve aproveitar todas as oportunidades e fazer da melhor maneira possível a transmissão, né, da sua mensagem. Bom,
Olhando para a sociedade de hoje, né, a geração moderna a qual nós estamos inseridas, na verdade pós-moderna, nós vamos perceber que há desafios muito grandes para o ministério evangelístico. Né? Por quê? Porque quando olhamos para a nossa geração, nós vamos perceber algumas características que dificultam esse trabalho. Por exemplo, a nossa geração é uma geração que tem como marca registrada a indiferença. Né? Você prega, você anuncia, você fala, e eles estão totalmente indiferentes com a mensagem do Evangelho, com o seu destino, né, futuro. É uma geração também de relacionamentos superficiais. É uma geração que tem como prioridade o consumismo. Né? Lembrando que existe uma grande diferença entre consumo e consumismo. O consumo é necessário, o consumismo não. O consumismo é aquela pessoa que compra, adquire sem necessidade. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem básico da nossa geração: celular. A pessoa comprou um celular, mas em poucos meses lança outra linha nova de celular, e ela simplesmente já dá um jeito de vender ou dar um fim naquele celular para comprar o outro mais moderno, né? Sendo que aquele que ele tinha ainda dava para usar. É a geração do consumismo. Né? A nossa geração também é a geração do relativismo. Né? Se relativiza tudo. Você vai pregar a mensagem de salvação e de arrependimento, e essas pessoas, né, elas relativizam a mensagem, a necessidade de arrependimento. Né? E também a geração de hoje é a geração do hedonismo, ou seja, é uma geração que busca desenfreadamente o prazer como fim último da vida, né? Não está preocupado com o dia de amanhã, como diz uma música aí, né, secular: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? São mensagens que trazem a ideia, que carregam a filosofia de que o importante é você aproveitar o aqui e o agora, né? E o futuro deixa nas mãos de Deus. E também é uma geração antropocêntrica. O homem é colocado no centro de todas as coisas. Então, nesta filosofia de vida, né, Deus fica em segundo plano. O importante é eu ser feliz, o importante é eu estar contente, é eu realizar os meus desejos e os meus sonhos. Então tudo isso gera um desafio muito grande para o ministério do evangelista. Né? E como vencer então esses desafios? Aquele que é chamado por esse bendito ministério, pelo Senhor Jesus Cristo, ele será devidamente capacitado para cumprir com a sua tarefa. E uma das formas de capacitar estes homens, né, é justamente o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Né? Então, veja só como nós temos grandes desafios para transmitir as boas novas e cumprir com o nosso chamado. Agora, um último adendo que eu quero fazer a esta lição, só para terminar. Embora a Bíblia fala sobre o ministério do evangelista, isso não significa dizer que somente ele, os evangelistas e os missionários, né, têm a tarefa, têm a responsabilidade de pregar o evangelho. Não. Todos os crentes são chamados para falarem do amor de Deus à humanidade perdida e pecadora. Independentemente de ter o dom ministerial de evangelista, independentemente de ser enviado ao campo missionário ou não, todos os crentes, de alguma forma, devem anunciar que só Jesus Cristo salva. E eu termino com uma frase que foi atribuída a São Francisco de Assis. Não se sabe exatamente se a frase é dele ou não, mas é atribuída a ele quando ele diz assim: pregue, se necessário for, use palavras. O importante é que Cristo seja conhecido. Amém? Então, terminamos aqui mais uma aula. Eu agradeço mais uma vez
todos vocês que têm aqui nos apoiado e nos assistido nessas aulas da Escola Dominical. E eu peço que você que está me assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, não saia desse vídeo sem antes clicar aí no botãozinho de inscrever-se, ativar o sininho das notificações para que quando nós postarmos um vídeo você fique aí totalmente inteirado, né, atualizado de todo o conteúdo que nós oferecemos aqui no canal, né? Curta o vídeo, compartilhe, comente, porque assim fazendo você estará nos ajudando a alcançar cada vez mais pessoas. Eu quero agradecer cada um de vocês que tem se inscrito no canal. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Até a próxima.